Bom, então primeiro eu queria que você dissesse o seu nome, a sua função aqui, hoje, e qual foi a sua função lá na época do acidente. Bom, meu nome é José Carlos Alves Pereira, minha formação é química e na CENEM a gente é enquadrado como tecnologista. Aqui a minha atividade atualmente é na área de segurança física e proteção radiológica. Na época do acidente, eu trabalhava na parte de monitoramento ambiental, né? A nossa função era identificar focos e fazer análise de frutas e outros alimentos que porventura poderiam estar contaminados e isso chegar a ser consumido, né, pela população local. Você se considera vítima? Claro que não, eu sou trabalhador. Por quê? Bom, nossa função, somos treinados e formados para isso, né? E ali estaríamos exercendo a nossa função e aplicando todo o nosso conhecimento na área nuclear. A extensão, a princípio, até por ser um metal alcalino, né, o césio, embora seja um isótopo radioativo, se esperava que realmente haveria um espalhamento maior. Na época chovia muito, quer dizer, hoje, após quase 30 anos, de detalhes não vou lembrar muito, né? Mas devido à propriedade química, já se esperava que ambientalmente ele se espalhasse assim, por um longo percurso, né? Então, a nossa atividade era identificar, junto com outros grupos, né, identificar focos de contaminação, coletar amostras de solo, alimentos, né, manga, verduras e vários tipos de variedade, era muito grande, né, de frutas e verduras, analisar esses materiais e ver se realmente tinha contaminação a ponto de vir a contribuir significativamente, fazer uma contaminação interna da população que o consumisse. E como é que foi o desenvolvimento do seu trabalho? Como é que foi feito a parte na sua área, né? Como é que foi feita a identificação dos locais, onde estavam contaminados e da descontaminação? Na verdade, eram grupos grandes, né, de técnicos, né, se espalhavam ao longo das informações que o próprio colega já citou, né? Você identificava esses focos e, através dos detetores, você procurava novos focos, né? Então, à medida que você ia encontrando esses focos, dependendo da dose que representava aqueles locais, se fazia um planejamento de remoção desse material para tambores, caixas de contêineres, enfim, outros materiais para remover ele do local e liberar fazer a descontaminação, digamos assim, com a remoção do material daquela área, né? E liberar ela posteriormente para a sociedade. E, na sua opinião, como você avalia a extensão desse acidente? Eu particularmente acho até que, devido ao tempo, né, que um pouco mais de 10 dias da deflagração do acidente, devido até à curiosidade, né, das pessoas, eu esperava uma gravidade maior do acidente. Não estou dizendo que não foi grave, né, mas assim, pela nossa formação, eu até esperava que a extensão fosse maior e o número de vítimas fatais ou mesmo envolvidos no acidente também fosse maior. Graças a Deus isso não ocorreu. E a dimensão, o tamanho Então, é isso. Eu achei, devido até à própria característica do elemento químico, né, devido à grande solubilidade dele, como químico e na área ambiental, eu esperava que essa contaminação se estendesse por uma extensão muito maior do que ocorreu, né? Embora vários trabalhos foram realizados na época e posterior, dissertações de mestrado, tese de doutorado, né? Avaliação de dispersão atmosférica,
dose na população devido ao consumo de alimentos, enfim, vários trabalhos, depois até da liberação da cidade, né, para a população, veio conduzindo várias pesquisas nesse sentido, né, até mesmo para fechar, né, o entendimento daquele acidente, já que não existia, né, um acidente daquela repercussão mundialmente. Aqui eu acho que foi o primeiro e talvez o maior. Na sua opinião, como foi feito dentro da sua área, né? Claro, como é que foi feita a separação, né? A triagem das vítimas? Então, foram irradiados Não, irradiados todos fomos. Todos que trabalharam no acidente tomamos dose, né? Só que controlado. Você tinha grupos da proteção radiológica, na época eu não fazia parte, né? Eram outros colegas que controlavam isso, né? Nós tínhamos dosímetros, né, que avaliavam, né, a dose que nós recebemos, e em função da contaminação local, você fazia os trabalhos e era tudo planejado nesse sentido, que se evitasse você extrapolar as doses preconizadas na legislação. O que isso ficou para você? Tá. Bom, o que faltou eu até informar, né? Falei muito de análise de amostras ambientais, como frutas, hortaliças, né? De uma maneira geral, mas também foi analisado muitas águas, água de superfície, água de rio, água subterrânea, né? Por quê? Porque como ele é um material, o elemento químico é muito solúvel, ele poderia a percolar no solo e com isso atingir o lençol freático e vir a contaminar numa extensão maior mais pessoas, né? Então essas águas foram monitoradas e isso não ocorreu. Além desse tipo de amostra, também amostras de sedimentos de fundo dos rios foram analisados, represas como a do Rochedo, que é depois do município lá de Hidrolândia, até lá também foram feitas análises de sedimento, de águas, né? Então, assim, muitas águas foram analisadas para tentar tranquilizar a população nesse sentido, né? E uma coisa interessante é que na remoção dos rejeitos, né, quando você tem contaminação muito elevada, que te dá uma dose muito elevada, você tem que fazer o trabalho muito rápido, né? E com isso, você mede numa determinada posição, ele está com uma atividade elevada, e depois você mede em outros locais, e isso pode, que também dá dose, mas pode ser reflexo do primeiro. O que acarretou isso? Quando você retira todo o rejeito do local, no caso da cidade de Goiânia, que foi removido aqui para a cidade de Abadia, se percebeu, né, que em torno de 40% de todo o material recolhido poderia ser descartado no aterro sanitário. Ele não foi classificado como rejeito radioativo, né? Mas devido a isso, devido aos locais terem concentrações elevadas de Césio 137, darem doses elevadas, mas você só consegue fazer uma triagem realmente mais acurada, né, fora do local do acidente, né? A pergunta... A sua experiência. Bom, eu acho que, como qualquer profissional da área, foi uma coisa fantástica, né? Principalmente porque nós temos o conhecimento, né? Fomos treinados para isso, né? Nos desenvolvemos para isso, mas para trabalhar dentro de laboratórios. E aqui a experiência é você trabalhar a céu aberto e com a população. Então, você tinha um emocional, né, aflorando a todo momento, né, as pessoas aflitas de terem se contaminado e com isso virem até a morrer ou ter alguma aberração devido até, vamos supor, a imagem que se tem da área nuclear, né? Então essa interação com a população foi uma coisa que eu acho que marcou todo trabalhador, todo, acho que sem exceção. E a outra coisa muito interessante desse acidente é que foi percebido que não bastava apenas você ter conhecimento da sua atividade naquele acidente, sobre a área nuclear. Cada um
dentro da sua esfera de conhecimento. Então, você precisava interagir com o Exército, com a Polícia Militar, com a Defesa Civil, com os bombeiros, com médicos, enfermeiros, enfim. Essa vivência que teve do acidente proporcionou a gente perceber a importância de fazer cursos e treinamentos junto com esses órgãos parceiros, né? Então, assim, após o acidente, houve essa preocupação, né, de rotineiramente se fazer treinamento, né, dentro desse espírito. Então, se criou grupos de atendimento à emergência radiológica, né, onde nós treinamos todos esses parceiros da Defesa Civil, Exército, Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, e a todos os órgãos que, por algum motivo, acham interessante adquirir, né, esse conhecimento da área nuclear. Então, acho que essa experiência realmente embora catastrófica, né, mas ela veio trazer muito aprendizado, acho que não só para os goianos, como não só para a CENEM, mas para toda a comunidade científica do mundo inteiro.